Olá, aqui é o pastor Gary Haynes e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu acho que temos que tratar. Se você não entender bem o tópico que nós vamos falar hoje, dá uma estragada na tua vida espiritual, te prende, te faz ser um cativo literalmente na sua vida e não permite você ir para frente, ser livre e ser aquela pessoa que Deus chamou para ser. Então, bora comigo numa curta viagem sobre um assunto bíblico que é de extrema importância para a tua vida espiritual. Então, nós vamos falar hoje sobre um mega problema que eu vejo no meio cristão. A gente vê isso em todas as vertentes do cristianismo, nós vejamos isso desde no cristianismo da Igreja Católica Romana, da Igreja Católica Ortodoxa e evangélica, de várias vertentes. Eu vejo que o assunto tem voltado à cena vez após vez e tem atrapalhado muita gente, porque há uma confusão na leitura bíblica no que nós chamamos do Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento, na realidade, você vai achar ali literalmente três principais formas de interagir com Deus, tá? Então assim, o homem, depois que ele pecou, a sua natureza não mudou. Desde que Adão e Eva pecaram até hoje, nós temos uma natureza igual, né? No geral, claro que cada um de nós temos temperamentos diferentes, valores, vida diferente, mas a natureza do ser humano é igual desde aquela queda. Antes da queda, aí a natureza era outra, e depois da queda nós ficamos pessoas com uma natureza pecaminosa, ok? No Velho Testamento você vai achar o que nós podemos identificar como três principais formas de interagir com Deus, e esses mudam sim. Primeira forma é no próprio jardim, onde eles tinham um contato direto com Deus, tete a tete. Eles podiam olhar para Deus, conversar com Deus diretamente, ele vinha ficar com eles todo dia ali, passar um tempo com eles. E ele nos criou como propósito de exatamente disso. Ele queria um ser que não fosse robótico, isso é, forçado a obedecê-lo, né? Porque isso não é o que Deus queria. Ele queria um ser feito na sua semelhança e a sua imagem, como diz a Bíblia. Porque aí seria um ser com a qual ele poderia relacionar, ter amizade, né? Interagir. Porque é uma pessoa que seria igual a ele em muitos sentidos. Não em todos, claro, nós não somos Deus, mas ele nos fez na sua imagem e semelhança. Então nós temos um monte de coisa similar a Deus, propositalmente porque Deus queria poder interagir conosco, falar conosco, né, e ter amizade conosco. Vamos colocar assim, ele queria ter amizade comigo, com você. Esse era o propósito de Deus. Entrou o pecado, aí ele parou de poder encontrar direto, porque Deus é santo, ele não tem pecado. E já que nós, a partir dali, tínhamos, ele não podia ter o relacionamento originalmente planejado naquele momento. Tem resgate e restauração do propósito de Deus, onde ainda vamos poder ter relacionamento tete a tete com Ele para a eternidade, né? E vai ser fantástico. Não vamos ter dor, nem tristeza, nem vamos envelhecer, nem nada disso. E vamos viver uma eternidade onde podemos relacionar com Deus. Então Ele tem um plano de restauração e resgate, onde Ele dá o círculo de volta e vamos poder ter, para nós que somos dele, o relacionamento que ele sempre planejou. Mas olha só, o problema que acontece então, que nós pulamos então do jardim, onde é relacionamento direto, nós vamos para um período de fé, mas que envolvia sacrifícios com altar, né, animais que você sacrificava e todo um processo, mas de relacionamento ainda pela fé com Deus. Depois ele escolhe seu povo de Israel, e aí ele vem e manda a lei de Moisés. Quando ele tira o povo, né, que começaram como um grupo pequeno de gente quando foram para o Egito, multiplicaram para um grupo enorme e agora ele tira do Egito como escravos para virar uma nação. Nesse momento é a hora que ele escolhe para dar a lei de Moisés para eles, que inclui os 10 mandamentos. E aí você relacionava com Deus através da lei de Moisés. Se você não era judeu, você estava lascado? Não tem mais chance? Não tinha sim. A ideia, inclusive, de Deus era que os judeus ajudassem o resto do mundo a conhecer Deus. O propósito para Deus
com os judeus era que eles ensinassem o resto das nações sobre o Senhor, como conhecer Deus através da lei de Moisés. Ok. Aí chegamos ao ponto onde ficou claro que essa aliança, por mais que poderia ter funcionado, mas pela ação humana e a falha humana nessa aliança, acabou não dando certo como Deus queria. E ele então traz uma nova aliança. Agora que entra a parte polêmica, que dá briga e dá muita confusão. Porque aí tem gente que tentam segurar a lei mosaica e agora vem a nova aliança através do sangue de Jesus e eles querem misturar os dois. Eles querem pegar partes que interessam a ele da velha aliança e misturar com a nova. E geralmente é uma manipulação das escrituras. Vamos supor, eu falei um tempo atrás, fiz um vídeo sobre se era obrigatório dar o dízimo. E aí, gente que vem comentar, deixa eu falar a verdade, asneira. Tem gente que vem falar bobagens e tal, e teve um pastor falando, não, porque né, a lei ainda é válida até hoje, você tem que cumprir a lei, então é a lei. Na realidade, meu vídeo, eu não falei não dar dízimos, eu falei que não é obrigação pela lei, porque não estamos debaixo da lei. E que na nova aliança, contribuir do que você tem para Deus é o mínimo que você faz. Dízimo seria o mínimo. Nós que somos de uma aliança direta com Deus e Espírito Santo morando em nós deveríamos dar mais do que dízimos. Então, dízimos para mim é o mínimo. Se eu estou correndo, não tenho tempo para calcular muito, no mínimo eu dou os dízimos. Se eu posso sentar, planejar, projetar alguma coisa, ou levado pelo Espírito Santo, eu dou mais do que os dízimos. Muitas vezes eu já dei muito mais do que dízimos, assim, né, de dar tudo que eu recebi no mês, eu já dei para o Senhor pela fé. Então, mas o problema é que aí a pessoa fala, não, porque a lei diz que tem que pagar dízimo, então tem. Aí o pastor, né, queria defender isso, dizendo uma posição que não é sustentável, né, que você tem que então continuar debaixo da lei, tem que ter a lei. E eu vou te provar que não é sustentável e que todo esse negócio de misturar a velha aliança com nova traz estrago, traz prisão espiritual para as pessoas, traz religiosidade morta no nome do cristianismo. E, infelizmente, temos isso adoidado no meio até evangélico. Gente falando, pregando o evangelho, mas na realidade a igreja, que às vezes é cheia de gente que de fato nem tem relacionamento com Deus. Aquilo virou religião para eles. Por quê? O principal motivo é que voltamos a misturar a lei com a graça e a nova aliança que Deus nos deu através do sangue de Jesus. Falei, sua opinião, não concordo. Que tal então se eu provar pela Bíblia? Aí você vai ter que dizer que você não concorda com a Bíblia, não é comigo, beleza? Vamos dar uma olhada? Deixa eu te provar aqui. Gálatas, capítulo 3, versículos 1 a 5 diz o seguinte. Ô Gálatas insensatos. Só uma pausa. O tradutor tem uma certa margem de escolha com qual palavra que ele vai colocar. Ele colocou aqui, os tradutores daqui, eles, no caso, colocaram insensatos. Mas você sabe que do grego original, você poderia puxar isso para idiotas, tá? Então, eu pessoalmente quero colocar como idiotas. Então, vamos lá. Ô Gálatas idiotas. É mais forte, né? Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos ou aqui idiotas que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Ele chama o pessoal de insensatos ou idiotas por fazer o quê? Misturar a lei de Moisés com a fé e o mover do Espírito. Ele diz, vocês quem fazem isso são idiotas ou insensatos e você foi enfeitiçado por alguém. Enfeitiçado.
Por isso que às vezes a gente acha igreja cristã ou evangélica cheia de gente, mas morta, fria, seca. Tem a aparência da coisa, o louvor, a música, mas mover do Espírito Santo, nada. Por causa exatamente desse problema. Porque tentaram pegar a lei e misturar com a fé e o Espírito Santo que quer mover em nós. Na nova aliança não é pela lei, é pela fé no Senhor Jesus e a operação e presença e poder do Espírito Santo. É isso que faz a gente ser a igreja viva, poderosa, com uma mensagem real e impactante, quando nós vivemos pela fé e pelo Espírito. Quando nós tentamos misturar a lei, mata, atrasa e te faz ser prisioneiro. E é por isso que muita gente não tem conseguido, mesmo ouvindo o Evangelho, não tem conseguido ter uma vida realmente com Deus, de verdade. Podem ir na igreja, cantar, orar, mas volta vazio, por causa de exatamente esse problema. Achando que pode fazer pela lei, em vez de uma experiência pessoal, pelo Espírito Santo de Deus, operando e vivendo dentro de você. Essa é a grande diferença. Vou pular alguns versículos para frente e ler mais um trecho que Paulo falou no mesmo Gálatas capítulo 3, agora versículos 10 a 14. Diz o seguinte: já os que apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebessem a promessa do Espírito mediante a fé. Você sacou, entendeu o negócio? A lei mata. A lei é uma maldição se você tenta viver ela hoje. Ah, mas Deus quem deu a lei. Como é que você diz que é uma maldição? Eu não disse que é uma maldição. Deus diz. A Bíblia diz, inspirado por Deus, que é uma maldição. Hoje. Não era na época, tá? Na época era a forma vigente que Deus interagia com as pessoas. Mas quando Jesus é pendurado na cruz, o véu no templo rasga-se, o Espírito Santo com aquilo sai do templo e declara com aquilo que a partir daqui a velha aliança, a lei, não é mais a forma de você interagir com Deus. Jesus então desce ao inferno, rouba de Satanás as chaves da morte do inferno e ainda faz um negócio profetizado bem antes. Ele esmaga a cabeça de Satanás. Agora, pondera comigo, como é que você esmaga a cabeça de alguém? Esse alguém tem que estar prostrado aos seus pés e Jesus pegou Satanás e falou: você, Satanás, não vai mais controlar morte, inferno e terrorizar os seres humanos. Seu poder desse lado acabou. Eu estou tirando as chaves de você. Deita aqui que eu vou esmagar tua cabeça, seu vil serpente. E ele esmaga a cabeça de Satanás. Ele ressurge dos mortos, levando cativos, né, que é outra história que eu não tenho tempo para entrar agora, mas ele ressurge dos mortos, diz em Efésios que ele leva cativos, né, fora do cativeiro, e ele depois então fica um tempo com os discípulos, e depois ele sobe e fica à destra de Deus Pai, e com isso ele introduz uma nova aliança. Nessa aliança não é lei, não é você seguir um monte de leis que te salva. Não é também só falar, eu tenho Jesus. Não, você precede Jesus. E quem falou o que eu vou dizer agora não sou eu também, foi o próprio Senhor Jesus. Você para ser discípulo de Jesus, você tem que viver servindo Ele, obedecendo Ele, colocando Ele em primeiro lugar na tua vida, caminhando junto com Ele, aprendendo as coisas de Deus. Aí você vira discípulo dele e aí de fato você tem a fé operando na tua vida, o Espírito Santo operando em ti e uma vida fabulosa e maravilhosa. Então eu quero te deixar claro uma coisa. Chega de gente achando que você pode misturar a lei
com a palavra de Deus na nova aliança. Não rola, não funciona, e a passagem que eu acabei de ler diz que é uma maldição. É uma maldição você tentar achar que hoje você chega em Deus através da lei. Então vamos voltar ao que é verdadeiro. Vamos voltar a uma vida cheia do Espírito Santo, onde você levanta de manhã e fala: seja comigo hoje, Espírito Santo. Eu confio em Ti, eu tenho fé em Ti e nós vamos viver esse dia juntos, como eu vou ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Faça isso, você verá sua vida vitoriosa, cheia de alegria, cheia de paz e uma vida que realmente vale a pena viver. Deus te abençoe, ajuda a gente com esse trabalho, né? Dá um like aqui, isso ajuda os algoritmos, fazer mais gente ver os vídeos, divulga para outros amigos, ora por nós, vai conhecer nosso portal, tá aqui o endereço aqui embaixo e se Deus quiser estaremos de volta em breve. Um grande abraço.